Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje a gente volta com a nossa saga natalina aqui no mês de dezembro. E vamos fazer um bolo com um ingrediente que é a cara do Natal e que muita gente aqui no Brasil adora, inclusive eu. Como vocês viram agora aqui na abertura, a gente vai fazer um bolo de avelãs, recheado com buttercream de Nutella. Um recheio leve, amanteigado e aerado, junto com uma massa que tem um sabor intenso de avelãs. Ela é branquinha assim como vocês viram, só que ela é feita com avelã pura, não tem chocolate, não tem adição de outros aromatizantes, é avelã pura que nós vamos colocar aqui nessa massa e o recheio de Nutella, que é para acompanhar o creme de avelãs com chocolate, que vai dar um contraste e vai ligar aí os sabores e vai ficar muito gostoso. Essa massa de bolo que a gente vai fazer aqui hoje é boa, tanto para fazer recheada como a gente vai fazer aqui, quanto para você comer sem nada de tão saborosa que ela é. A gente ainda vai regar a massa do nosso bolo com uma calda base aromatizada com rum, para trazer uma umidade, trazer mais um toque de sabor aí para o nosso preparo. Não é um bolo difícil de fazer, tem algumas técnicas importantes que precisam ser seguidas e a gente vai ver tudo isso agora. A massa do nosso bolo é uma massa de estrutura cremosa que leva bastante gordura, nesse caso aqui vai ser manteiga, então é uma massa manteigada que leva, entre outros ingredientes, como fonte principal de sabor, a avelã. Aqui a gente vai utilizar a avelã bem processada, uma farinhazinha com pedaços não muito grandes, que ela vai incorporar justamente na massa, vai trazer muito sabor, quando ela assar ela vai soltar os óleos dela e vai deixar a nossa massa com o sabor que a gente quer. E ela é uma massa que, apesar de ser uma massa de estrutura cremosa, a gente começa fazendo essa massa com o método espumoso. Então a gente vai levar para a batedeira os ovos inteiros, claras e gemas, junto com o açúcar refinado para bater com o globo da batedeira, que é aquele batedor de arame que agrega ar, até essa mistura ficar bastante aerada. Ela vai triplicar de volume, o açúcar vai se dissolver inteiro nos ovos, a mistura vai ficar bem esbranquiçada, bem fofinha, bem aerada. Essa etapa é interessante que a gente bata em velocidade média, porque quanto mais rápido a gente bate essa mistura, maiores vão ser as bolhas de ar que vão se formar, e isso faz com que a nossa mistura fique mais propensa a se desmanchar depois na hora de você adicionar outros ingredientes nessa massa. Então, quanto mais devagar você bater, demora um pouquinho mais para chegar no ponto, só que as bolhas de ar que vão se formar nessa aeração vão ser menores, portanto a mistura vai ser mais estável também. Esse tipo de dica, de técnica que eu dou aqui para vocês é justamente para vocês atingirem resultados mais precisos, mais elevados. Às vezes a gente erra uma coisinha que a gente não sabe o que foi, a nossa massa desmancha com muita facilidade, a aeração perde força com facilidade por pequenos detalhes, e eu gosto muito de falar, é uma maneira que eu gosto muito de ensinar a confeitaria, porque você passa a entender de fato o que está acontecendo. É a maneira como eu ensino, por exemplo, todos os meus alunos dentro da plataforma do meu curso online, e aqui eu vou passar as dicas para vocês da mesma maneira que eu quero que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Não quero só que eu passe uma receita para vocês e vocês repliquem, eu quero que vocês saibam o que estão fazendo para vocês não errarem nunca mais. Então a gente bate ovos com açúcar até essa mistura inflar bem. Quando ela estiver bem aerada, bem fofinha, a gente vai adicionar a manteiga derretida, porém em temperatura ambiente. Aqui também é outra dica importante. A manteiga, quando entra numa aeração de ovos, essa aeração tende a se desmanchar. Qualquer gordura, quando você vai adicionar numa aeração de ovos, a aeração tende a cair. Então o que você vai fazer? Derreter a manteiga para facilitar o processo de homogeneização dela dentro dessa aeração. Porém, se ela estiver quente, ela também vai afetar a sua aeração. Então é interessante que ela esteja fluida, porém em temperatura ambiente. Então derrete bem aos poucos no micro-ondas, potência baixa, vai mexendo sempre para ela ficar em temperatura ambiente e fluida. Se ela estiver muito quente, o que vai acontecer? Você vai jogar ela lá dentro e ela vai descer toda a sua aeração bem rápido. Então quando você tiver com essa aeração bem montada, tá lá batendo na batedeira, você vai pegar essa manteiga que está derretida e fria e vai adicionar de uma vez só
dentro da batedeira. E aí deixa a batedeira dar 1, 2, 3 mexidas e já desliga, não deixa bater demais. Essa primeira misturada que a batedeira dá já ajuda a gente a homogeneizar essa manteiga. Tira essa mistura da batedeira e o restante de toda a receita a gente vai misturar à mão agora com cuidado. Tirou esse bolo da batedeira que tem ovos, açúcar e manteiga, a gente vai peneirar agora dentro dessa nossa massa a farinha de trigo, o fermento em pó químico e o sal. Aqui a farinha de trigo entra para dar estrutura e elasticidade que a massa precisa, sempre lembrando que a gente não pode sovar e bater demais uma massa de bolo depois que a farinha entra, por conta do desenvolvimento exagerado do glúten. A gente vai mexer só até homogeneizar, porque se a gente bater demais, a massa ganha uma elasticidade, uma estrutura muito forte, a massa do seu bolo tende a ficar mais pesada, mais densa, mais dura, fora isso, a aeração também vai acabar se perdendo por completo. Então, vamos adicionar a farinha peneirando, vamos mexer de baixo para cima com cuidado para que essa massa mantenha a sua aeração e para que a farinha se misture até ficar homogênea. Quando você estiver quase terminando de misturar a farinha, a gente vai adicionar também a farinha de avelãs. E aqui eu peguei a avelã, o grão da avelã, torrei ele um pouquinho no forno, tirei as casquinhas, né, aquela pelinha que fica em volta da avelã, processei, bati no processador, pode ser no liquidificador também, e a hora que ela ficou essa farinhazinha, eu adiciono na massa e mexo também como se fosse uma farinha. Essa farinha de avelãs, ela não está tão fininha assim, e eu deixei dessa granulometria de propósito. Ela é pequena, mas não é uma farinha como uma farinha de amêndoas que você compra pronta, que é bem fininha. Essa farinha de avelãs não, eu bati ela até ficar desse tamanho, para a gente ter também um pouquinho da textura na massa, porém bem fininha, quase imperceptível. A gente adiciona isso na massa e mistura também até homogeneizar. E o último ingrediente que a gente vai adicionar nessa massa de bolo é o creme de leite. Aqui o creme de leite vai entrar como fonte de umidade, porém com um teor de gordura bem mais elevado, que vai trazer mais cremosidade para a nossa massa e mais densidade também. Numa massa neutra, numa massa base amanteigada, o ingrediente que está entrando aqui como creme de leite seria, na verdade, o próprio leite. Você poderia colocar leite aqui sem problema nenhum, tá? Mas eu estou colocando o creme de leite porque ele vai entrar com uma carga maior de gordura, isso traz mais sabor, traz mais cremosidade, e isso ajuda a manter a massa mais macia e mais fofinha por mais tempo, tá? Não significa que sua massa vai ficar muito pesada. É possível sim fazer um bolo, uma massa de bolo cremosa, amanteigada, adicionando fontes de gordura mais elevadas no líquido, como por exemplo hoje que a gente está utilizando creme de leite, sem comprometer a estrutura e a textura da sua massa. É tudo uma questão de balancear. Por exemplo, as avelãs, apesar de entrarem aqui com uma espécie de farinha de castanha, elas também têm bastante gordura na composição, tem bastante óleos desses grãos, dessas castanhas, que vão trazer não só sabor, como também untuosidade e cremosidade para a nossa massa. Então, é tudo uma questão de balancear a sua receita e é possível fazer sim, você vai ver isso aqui hoje. A massa fica densa, porém ela fica bastante saborosa e muito úmida, não fica ressecada, muito pelo contrário, porque tem um teor de gordura mais elevado. Mexe essa gordura junto com a farinha de avelãs, junto com a farinha de trigo, junto com o fermento em químico e o sal e termina de misturar isso até homogeneizar. Terminou de homogeneizar, sua massa está pronta. E aí a gente vai levá-la para assar em duas formas de 15 centímetros de diâmetro. Pode ser duas de 20, pode ser uma de 20, pode ser uma de 25? Pode. Aqui eu estou utilizando esse tamanho por uma questão de padrão. Aqui eu sempre faço uns bolinhos de 15 para conseguir rechear várias camadas de bolo alto quando a proposta do vídeo pede, mas você pode assar na forma que você quiser. Aqui eu estou utilizando duas formas de 15 centímetros de diâmetro, vou dividir essa massa por igual nas duas formas e vou levar para assar em forno médio, mais ou menos 160, 170 graus, por aproximadamente 40, 45 minutos, até que começa a dourar em cima e o bolo já cresceu. Para você ter certeza se o bolo já assou, você pode colocar a sua mão no centro da massa do bolo, pressiona lá no meio de leve, se a sua massa descer e voltar, quer dizer que já está assado. Se você não tiver tanta segurança em fazer isso, pode também utilizar a famosa técnica do palito. Eu não gosto muito, porque se for uma massa muito aerada, se a sua massa não estiver bem assada, a hora que você espetar, pode ser que vaze vapor dali de dentro em grande quantidade e dê uma afundadinha no seu bolo ali no meio. Mas dá para testar também dessa forma, sem problema nenhum.
A hora que a sua massa estiver assada, vamos tirar ela do forno, esperar ela amornar para a gente poder desenformar. Enquanto isso, nós vamos preparar a calda que vai molhar o nosso bolo, que é uma calda base muito simples, à base de água e de açúcar, que eu gosto muito de usar, porque a gente consegue aromatizar essa calda com o que a gente quiser. Hoje vai ser uma calda um pouco mais neutra mesmo, e a gente vai colocar um pouquinho de rum. Então a gente vai levar para a panela, no fogo, a água, junto da água o açúcar refinado e o rum também. E aí a gente vai levar isso ao fogo até que esse açúcar se dissolva por completo nessa água. Essa mistura vai começar a ferver, vai ficar bem cristalina, bem transparente. A hora que ferver, tá pronto, é só desligar, não tem uma temperatura exata. Você viu que começou a ferver e que todo o açúcar já se dissolveu, já pode desligar e aí a gente vai deixar isso esfriar bem para a gente poder molhar o bolo com a calda ou em temperatura ambiente ou gelada. E agora a gente vai para o último preparo do nosso vídeo, que é o recheio e a coberturinha, que vai ser um buttercream de Nutella, um buttercream de creme de avelã. E aqui eu quero aproveitar esse momento para a gente perder essa cisma com buttercream, porque a gente tem um pouco de cisma de buttercream por achar que é ruim, por achar que é muito amanteigado, por achar que ninguém vai gostar, e na verdade é só uma questão da gente fazer um bom buttercream. Buttercream pode ser usado tanto para cobertura quanto para recheio, dependendo de como ele for aromatizado também, isso ajuda para você poder rechear, não tem problema nenhum. E aí, qual que é a grande sacada do buttercream? É você utilizar manteiga de verdade. A gente está acostumado com aquele buttercream que tem de origem americana, onde a gente utiliza gordura vegetal, uma carga de açúcar muito excessiva para a gente obter aquele creme branquinho, meio arenoso, que realmente não é nem um pouco agradável, nem em textura, nem em sabor. Tá? Ele é muito estável, você consegue fazer decorações com muita facilidade, bem acabadas com ele, mas ele tem sabor e textura horrorosos no paladar. Então, hoje a gente vai fazer um buttercream feito com manteiga, utilizando o método do merengue italiano. Então, como que funciona isso? A gente faz um buttercream partindo de um merengue. Então, a gente faz um merengue estável, que é o merengue italiano, que, por exemplo, que a gente pode utilizar para decorar bolos, tortas, fazer mousses, fazer macarrons. E a gente vai utilizar esse merengue. Depois que esse merengue estiver pronto, a gente adiciona manteiga nele, bate essa manteiga, emulsiona e homogeniza dentro desse merengue, e aí você obtém um creme firme, leve, aerado, no qual você consegue aromatizar com o que você quiser, e ele tem uma textura bastante aveludada, amanteigada e super suave. Então funciona muito bem, principalmente quando você aromatiza, para você poder ter sabores diferentes. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Para a gente poder começar a fazer esse buttercream, a gente precisa fazer o merengue, e o merengue italiano começa a partir de uma calda. Então a gente vai levar para a panela a água, o açúcar refinado, e nós vamos levar isso, vamos aquecer esta calda até 115, 116 graus Celsius. Então a gente coloca essa calda lá, dá uma leve mexidinha para o açúcar começar a se dissolver e esquece ela lá para a gente poder chegar na temperatura correta. Enquanto isso, a gente separa as claras que a gente vai precisar e leva elas na batedeira com o globo e deixa elas lá esperando. A hora que a sua calda chegar a mais ou menos 110, 105, 108 graus Celsius, você já começa a bater bem devagarzinho as suas claras para elas começarem a espumar e começarem a inflar. Aqui é interessante que essas claras estejam em temperatura ambiente, porque as claras dos ovos conseguem bater e aerar com mais facilidade quando estão em temperatura ambiente do que quando estão em temperatura geladeira. Quer dizer que não dá para fazer com a clara gelada? Não, dá para fazer, só que ela vai demorar um pouquinho mais de tempo para aerar, não tem problema nenhum, só que vai demorar um pouquinho mais. Então, começou a chegar na temperatura dos 115, a gente já começa a bater as claras, elas vão começar a espumar aos poucos. A hora que na panela da calda, a calda atingir 115 graus, a gente já pode desligar, porque ela vai continuar subindo um pouco de temperatura ainda. E aí a gente vai levar isso lá para a batedeira, aumenta a velocidade da batedeira e vai jogando essa calda dentro daquelas claras que vão começar a bater junto com a calda, vão se homogeneizar com a calda vai estabilizar essa mistura e vai deixar essa mistura ser um merengue lindo, brilhante, fofinho, delicioso. Então, joga a calda lá dentro, aumenta a velocidade da batedeira e deixa bater bastante. Vai ficar batendo ali uns 10, 15 minutos até que essa mistura fique bastante inflada, bastante estável e brilhante, como um merengue italiano deve ser. Vai ficar com pontos de pico firminhos que eu vou te mostrar
mostrar agora aqui no vídeo. Tudo isso antes de adicionar qualquer outra coisa. Então primeiro faz esse merengue bastante estável. A hora que esse merengue estiver bastante brilhante, crescido, estável, fazendo pontos de pico, a gente vai adicionar a manteiga. Então você continua batendo essa mistura na batedeira e vai adicionando aos poucos a manteiga picada, porque ela vai começar a bater, se homogeneizar e dar uma leve derretida dentro do nosso merengue que não está gelado, né? Ele vai estar agora levemente morno, porque você adicionou uma calda que estava a 115, ela foi resfriando ali nas claras, obviamente, mas ele está numa temperatura bem mais elevada do que uma manteiga estaria, para que ela consiga estabilizar bem dentro da nossa batedeira e não fique um buttercream muito líquido, tá? Então você vai jogando essa manteiga aos poucos, a hora que você terminar de adicionar, deixa bater bem com o globo da batedeira para que isso homogeneize bastante e ganhe a consistência e a textura ideal. A hora que terminar de misturar toda a manteiga, você vai ver que você vai ter o buttercream pronto. Essa é a base do buttercream italiano, feito com merengue italiano, e ele fica super sedoso, super untuoso e bem firme, tá? E aí, depois que você faz isso, se você não for fazer a próxima etapa aqui de adicionar mais um ingrediente, bate esse buttercream um pouquinho com a raquete para ele perder essas bolhas de ar e aí você já pode utilizar para o que você quiser. Porém, aqui agora a gente vai aromatizar esse buttercream com Nutella. Então a gente vai adicionar a Nutella, depois que você terminou de fazer o buttercream, você vai adicionar a quantidade de Nutella dentro da batedeira e vai bater mais um pouco até que essa Nutella homogeneize nesse creme. A hora que terminar de homogeneizar a Nutella no buttercream, está pronto o seu buttercream de Nutella para você utilizar para rechear e para cobrir. Atenção aqui! A Nutella, por ser um ingrediente bastante gorduroso e eu ter adicionado ela em grande quantidade para trazer a carga de sabor que eu queria, ela vai deixar esse creme um pouco mais mole do que o buttercream é originalmente. Então, aqui eu fiz isso conscientemente porque a gente vai fazer um bolo que vai ficar na geladeira. Então você vai precisar trabalhar com esse creme numa temperatura mais geladinha. Então você vai fazer esse creme, você vai ver que ele ficou cremoso, aerado, parece um mousse, mas ele não está tão firme quanto estava o buttercream sem a Nutella. Então você vai levar isso para a geladeira ou para o freezer um tempo, de vez em quando você tira e dá uma mexida para ele ganhar uma consistência um pouco mais firminha para você poder rechear. A mesma coisa depois de montado. Se você fizer esse bolo, montar, rechear e deixar ele ali 3 horas em cima da mesa num dia de calor, vai começar a escorrer porque eu estou colocando uma quantidade alta. Ah, mas Gabriel, eu não quero que aconteça isso, eu quero que fique bem firminho, bem estável. Então você coloca bem menos Nutella, de repente utiliza de outros artifícios para trazer mais cor e sabor. Então de repente coloca um pouquinho só de Nutella, pode colocar um pouquinho de avelã batida, chocolate derretido de barra, isso vai ajudar a trazer mais firmeza e consistência, e aí você mantém a consistência dele. Aqui eu estou utilizando só Nutella, uma quantidade expressiva, que vai deixar nosso creme um pouco mais fluido. E aí a gente já pode partir para a montagem do nosso bolo. Essa montagem, como sempre, vai acontecer dentro da forma do nosso bolo. A gente vai forrar essa forma com filme plástico ou com folhas plásticas, pode ser com folhas de acetato também ao redor da forma. Vamos colocar sempre lá embaixo a massa que foi o fundo da forma para que fique mais retinho. Vamos regar com a calda que a gente fez, colocar uma camada desse buttercream e aí o processo se repete. Massa, calda, buttercream, massa, calda, buttercream, finaliza com a massa, rega com a calda, embala bem este bolo e a gente vai levar isso para refrigeração por algumas horas para firmar bem esse buttercream lá dentro e você conseguir desenformar com mais tranquilidade e finalizar o bolo. Aqui esse bolo vai ser meio naked, então a gente vai desenformá-lo, passar um pouco a espátula para alisar ali qualquer recheio que tenha ficado um pouquinho para fora e por cima eu vou jogar o resto de buttercream de Nutella que eu tenho, vou dar uma espatulada ali por cima e em cima dele vou jogar avelãs picadas e avelãs inteiras para decorar e também trazer uma texturinha para a fatia do nosso bolo. Como eu já falei antes, você pode colocar isso dentro do recheio também, você pode modificar essas proporções, só procura não aumentar muito a quantidade de Nutella do que eu já pus aqui por conta da textura do nosso buttercream. E aí o nosso bolo de avelãs
com buttercream de Nutella está pronto para ser comido. É um bolo que é legal para ser comido gelado para temperatura ambiente, você pode deixar ele um pouco fora para perder um pouco o gelo. É uma massa muito saborosa, úmida, levemente densa, um recheio amanteigado, aveludado e que compõe o sabor da Nutella com as avelãs. Tem tudo a ver com essa época do ano e fica muito gostoso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Lembrando que todas as medidas desta receita estão lá no meu grupo do Telegram, então clica aqui embaixo no link aqui que tem na descrição do vídeo e vai lá, entra nesse grupo que você vai poder pegar, vai poder baixar a apostila com todas as medidas da massa, da calda, do buttercream, tudo direitinho, fora outras dicas, técnicas e receitas que eu coloco lá diariamente. A gente se vê na semana que vem. Feliz Natal para todo mundo, que já é agora, amanhã, depois de amanhã, véspera e o dia de Natal. E a gente se vê na próxima quarta-feira, ao meio-dia. Então, um beijo para todo mundo, um Feliz Natal e até lá. It's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. It's been said many times, many ways, Merry Christmas. That's what Christmas is all about.